E aí pessoal, beleza? Um abraço a todos, Japalengo em ação. Bom, vamos lá. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês o arranque aqui que eu tô fazendo numa laje aqui, tá? Um pouquinho bagunçado, mas que tem 4 metros, tá? Lá de baixo para até aqui na primeira laje. E esse é o arranque que não existia, tá? A gente tem uma laje aqui de 5 metros, né? Lá até aqui tem 2,5. Aí ela continua aqui, essa coluna mais 2,5. Então eu fiz o arranque aqui, 6 ferros, tá? De 10, né? Ainda não montei os estribos. Esses estribos aqui vão ser estribos de 5 milímetros, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui que curioso é que esse arranque aqui foi feito sobre a viga, tá? Essa viga ela tem 40 de altura, tá? E ela já deve ter uns 20 anos aqui, né? Então, como a gente vai subir mais 2 lajes aqui para cima, eu resolvi reforçar aqui. Só que o interessante é que o reforço estrutural aqui vai ser depois. Mas o detalhe aqui é o seguinte: aqui, se vocês verem, eu fiz o furo, tá? Passei o adesivo estrutural, certo? Ele ainda tá, fiz ontem, ele não tá seco ainda. E você vê que aqui, como era a borda muito bem próxima, ela acabou quebrando, né? Então o arranque desse ferro aqui, ele vai até lá embaixo, tá? E depois da viga ali, 40, né? Então tem mais 60 centímetros, né? Poderia ter deixado menos, mas aí eu preferi deixar com 60. Você vê que embaixo são blocos, né? De concreto, né? E ele só tá calçado, né? Uma alvenaria de vedação, tá? Então eu fiz a colagem aqui e posteriormente eu vou fazer agora depois, né? Agora não, vou fazer a grautagem, né? Vou fechar aqui a grautagem dessa capa de cobrimento, né? Que vai dar mais ou menos a espessura aí do reboco, tá? O reboco tá grosso aqui, foi bem grosso, né? Então quero mostrar interessante aqui como é que é feito o reforço estrutural inverso, né? Então, como a estrutura aqui comporta ainda, comporta aqui mais uma laje tranquilamente, e como a pretensão aqui é subir mais 2, então eu vou precisar reforçar a estrutura. 12 de largura, tá? Vai ficar com mais ou menos uns 15, né? 15, 17 mais ou menos de largura, tá? E o ferro vai ficar aqui na espera. Esse ferro aqui não passou, tá? Ele travou ali porque tinha um pedaço de... Eu peguei bem o ferro da viga no furo, então ela não varou. Então o que eu fiz? Eu abri aqui, tá? E encaixei uma outra de baixo para cima, né? E colei, tá? Por enquanto ela não tem resistência, tá? Ela só vai ganhar resistência depois que for grautado, tá? Geralmente o graute ele começa a partir de 30, ele tem até 50, começa com 50 MPa. Então ele acaba se tornando muito resistente, vai virar uma camada. E ali embaixo vai ser cortado, né, para deixar da mesma distância. E a parte de dentro é a mesma coisa. Então os ferros também estão saindo ali do lado de fora e estão na espera, tá? Como é que a gente vai fazer o grautagem, né? Vou fechar ali com um pouquinho de isopor embaixo, fazer uma capa, um caixote, né? E encher. O graute ele vai pode ou não colocar pedrisco,
né? Ou o próprio graúte mesmo pode ser, ele já vem pronto, né? É só misturar com a água e você enche, tá? Então, no futuro, eu digo, depois que a gente fazer essa parte de cima, a gente vai rasgar até lá embaixo. Lá embaixo vai colocar a broca, a sapata, tá? E vai subir essa coluna enchendo também, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer o reforço inverso, reforço estrutural inverso. Aqui tá faltando os estribos, hein? Então ali embaixo, né, onde vai ficar o arranque, vai ter um estribo. Aqui no meio vai ter um outro que eu vou colocar ainda, então tô esperando a cola secar, fazer a furação para fazer a ancoragem com a cola, tá? E fazer o reforço. Esse estribo aqui vai ser de 6 milímetros, tá? 2 estribos de 6, né? E aqui em cima vou colocar os estribos e amarrar ela com estribos de 5 milímetros, ok? Então primeiro a gente tem que aguardar alguns dias para a cola tá seca, mas ela ganha resistência a partir do 7º dia, tá? Então enquanto isso a gente aguarda, e é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O processo todo a gente vai filmar, né? Então até lá eu vou passando um passo a passo aí para vocês. É importante ter o estribo aqui, porque essa é a parte da coluna, né? Ela tem resistência, mas ela pode abrir nessa parte também. Então esse estribo ela vai entrar com um furo, vai ser colado, né? E ela vai ficar, vou quebrar um pouquinho aqui, né? Para ela encaixar um pouco mais, né? Até os ferros, e a gente vai colar. Depois vai ser grautado. A mesma coisa do lado de dentro, tá? Do lado de dentro vai entrar um outro ferro, né? Assim, tá? E colado também, ok? São duas peças, né? Uma em cima e embaixo, né? Afastada a 20 centímetros, beleza? Então daqui até aqui mais ou menos uns 20 centímetros, depois mais um lá embaixo, ok? Que é esse outro arranque aqui, tá? Também ele tá sobre a viga, foi só colado, tá? Esse aqui é um ferrinho de 10. Esse aqui é só uma pilar parede, é um pilar para dar um apoio aqui na parede. Não precisava dela, né? Mas eu preferi, por quê? Porque a gente aqui, tá, não vai ter parede, são essas colunas, e ela vai ser aberta, vai ser feita uma outra parede ali em cima, o fechamento é ali, uma laje, tá? Então ficou faltando o contraventamento, né, que a gente fala, das paredes. Então para que essa parede não fique totalmente exposta, solta, né? Então preferi fazer uma coluna, vou encher ela e vou encher a parede aqui. Então pessoal, só complementando, essa aqui é a outra parte da laje, né? Que vai ser mais uma coluna aqui também, né? 6 ferros. E esses furos aqui, ó, tá? É a marcação, tá? Que tá passando a viga aqui embaixo, ó. A viga ela tá aqui mais ou menos, ó. Aqui e aqui, ó, tá? Então o que que eu fiz? Eu lá embaixo, né? Por baixo eu faço um furo com a broca rente à parede nos cantos, tá? Então ela subiu, tá? Ela tá, provavelmente ela subiu um pouquinho torta, né? Por isso que ela pegou aqui na parede, né? Mas aí importante é a marcação de onde está saindo, onde está sendo a viga. A viga tá aqui, tá? Aqui não tem parede, não tem coluna, tá? Então ela sobe até lá em cima. Ali tem uma outra viga, né? E a gente vai puxar os arranques lá em cima também, no mesmo processo que o anterior agora. Então vou rasgar aqui um pedaço, tá? Vou puxar os arranques, vou deixar uma 60 centímetros para baixo depois da viga, para fazer a emenda do arranque, descer, tá? E fazer o mesmo processo aqui embaixo, tá?
Então aqui também vou furar, depois que rasgar aqui, aí eu vou furar 6 furos, né? Vou marcar se furar e vou descer os ferros lá embaixo para continuar o arranque lá embaixo também, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer o reforço estrutural inverso, tá? Isso aqui é bem interessante. No meu caso é possível fazer isso justamente porque a estrutura aqui, eu tenho estrutura para mais uma laje. Então eu não tenho problema de bater a laje sem ter essas colunas. Mas eu já vou fazer agora porque eu preciso terminar essa parte, porque lá embaixo, né, é um comércio, então eu não consigo mexer agora lá embaixo. Então, vou reforçar aqui. Eu ainda não sei se eu vou bater a laje antes de reforçar embaixo, mas que provavelmente vai ser isso, tá? Para depois a gente descer os arranques, descer a coluna, né? E fazer a sapata, fazer o reforço estrutural, tanto como com brocas, né? Justamente para a casa comportar aqui, no caso, 4 andares, tá bom? Então eu fico por aqui, um abraço.